Olá, atrizes, atores, atuantes e curiosos da internet. Eu sou o Breno Rossi e esse é mais um episódio do Pode Atuar do quadro Atorturado. Já tô começando a lembrar o nome desse quadro que pelo 5 episódios, pelo amor de Deus. Eu já tenho que começar a decorar porque vida de ator, a gente tá nisso 24 horas por dia. Gente, hoje eu vim contar pra vocês algumas histórias de merdas que eu fiz quando eu era um pequeno gafanhoto, uma pequena criança. Aí você pode me falar, Breno, idade mental é muito relativa. Tem coisa que eu posso ter feito semana passada e eu tô contando pra vocês fingindo que eu era apenas uma criança? Talvez, mas aí eu vou estar fazendo o quê? Colocando meu lado ator pra jogo, tá? E aí, vocês que lutem. Você que lute especificamente. Mas vamos lá. A primeira história que eu tava lembrando pra eu comentar com vocês de coisas que aconteceram no meu passado, inclusive deixa eu só fazer uma coisa aqui. Alexa, faz um timer pra mim de 23 minutos, por favor. 23 minutos, iniciando agora. Aqui, ó, Alexa faz o que eu quero. É isso aí. Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Gente, uma pequena curiosidade, que aqui não é muito uma merda, né, que eu fiz quando eu era um pequeno gafanhoto, porque a culpa não foi minha, mas se você não sabe, até porque não tem nem como você saber disso, eu caí do berço quando eu era uma pequena criança. É até um pouco triste, né? Tem gente que acha que isso é zoeira, mas não, eu caí do berço, até porque agora explica um pouco do porquê que eu sou desse jeito. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma babá, e aí teve um dia que eu não lembro, obviamente, o que rolou, e ela foi me pegar, aconteceu alguma coisa assim, eu caí, bati a minha cabeça no chão. Eu acho que eu já tinha o quê? Uns 2, 3 anos de idade? Acho que eu já tinha uns 3 anos, porque né, se eu fosse tão bebê assim, eu acho que eu não estaria aqui pra estar contando essa história pra vocês. Então eu acho que eu já tinha uns 3 aninhos. Aí minha mãe naquele dia, mas minha babá foi, me pegou, acho que eu fiquei com um galinho, colocou ali uma colher pra passar o galo. E vida que segue, viu que eu tava bem, é nóis, tranquilo. Quando minha mãe chegou em casa, eu fui olhar pra minha mãe e um olho meu subiu, esse aqui especificamente, e esse aqui não subiu, ele ficou meio que travado aqui, assim, ó. Então esse aqui olhando pra cima normal, e esse aqui ficou meio travado. Conclusão da história, eu tive um certo traumatismo na minha córnea, e isso me impossibilitava de olhar com os 2 olhos pra cima. Então quando eu fazia isso, esse meu olho travava e eu meio que conseguia ver de 2 formas bem diferentes. Então eu conseguia, tipo, se eu tô olhando pra você e eu fazia isso, eu, tipo, via você aqui e você aqui. Tipo, a minha visão fazia exatamente assim. E eu fiquei nessa por anos, então hoje em dia eu não consigo olhar 100% pra cima. O bom é que eu sou bem alto, eu tenho 1,85 de altura, ou seja, um avatar, né? Então eu não preciso estar olhando para cima muitas vezes, e quando eu vou fazer isso, eu costumo olhar mais assim. Mas o que rolou? Quando eu era pequeno, tinha essa conversa por alguns anos de que eu nunca ia conseguir fazer assim. Inclusive hoje eu ainda tenho até uma certa dificuldade, mas o que aconteceu? Por sorte, teve uma vez que eu fui no hospital com a minha mãe, entre vários e vários exames que eu vivia fazendo por conta dessa questão, e uma mulher específica do Rio de Janeiro que tinha, tipo, uma pós-graduação com foco nesse tipo de problema, que era uma coisa muito específica, tava lá, me viu e ela falou assim, eu vou operar essa criança e tá tudo certo. Então, tipo assim, hoje em dia eu tenho 98% do movimento desse olho aqui, porque o problema foi nesse olho aqui. Então eu não faço isso 100%, me incomoda fazer, mas é 98%. E o que foi mais legal dessa história, porque a gente tem que tirar o quê? Coisas positivas, né, das histórias negativas, foi que, tipo assim, era uma cirurgia meio tudo nada. Então, ou eu poderia ficar cego, ou ia dar tudo certo e eu ia conseguir fazer essa movimentação. A gente decidiu pagar pra ver, e eu amo contar essa história, porque para as pessoas que não me conhecem e eu falo sobre isso, eu costumo zoar falando que eu sou cego desse olho. Aí a pessoa fica meio tipo, sério? Daí eu fico, meu olho é de vidro, você não reparou? Aí a pessoa fica assim, daí eu fico, ué. E aí eu falo, não, eu tô zoando, na verdade deu tudo certo na história, né? Que eu conto toda. Eu faço um mapa, eu mapeio pra pessoa tudo isso que aconteceu, aí eu falo, e aí hoje em dia eu sou cego desse olho. E aí a pessoa fica desacreditada, e aí depois eu, como um grande piadista, fico, brincadeira, e deu tudo certo. A grande maioria das pessoas caem, e isso é uma curiosidade bem maneira. Mas uma história de cagadas que eu fiz agora diretamente, né? Tadinha, minha babá não teve culpa, coitada, a gente ama ela do fundo do meu coração. Faz muitos anos que eu não tenho contato com ela, a gente não tem contato nenhum, inclusive Ana Paula,
se você estiver vendo esse vídeo, entre em contato com a gente, menina. A gente quer te dar um beijo, um abraço, um negócio, que ela trabalhou anos com a gente, mas aí depois não precisei mais. Aí, tadinha, né? Ela também queria novos horizontes na vida dela, porque ser babá o resto da vida também é um pouco chato. Aí, nunca mais tivemos contato. Mas, enfim, anos depois, eu acho que nessa época eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos, teve uma vez que minha mãe foi me levar pra escola e eu tava super atrasado, o que foi bem complicado. Aí, o que aconteceu? O que minha mãe fez? A minha escola ela era assim, ó. Aqui a gente tinha o estacionamento. Aqui, do lado do estacionamento, então você entrava por aqui, você dava essa volta e o carro parava exatamente aqui, porque aqui era a entrada para a escola. Então, né, eu saía do carro aqui, entrava no portão e ia viver na escola, que era aqui. Minha mãe fazendo essa grandíssima curva com o carro, ela virou para mim e falou assim, Breno, voa. No sentido de Breno, vamos meu filho, acorde e vai, porque eu sempre fui uma criança mais lerda. Hoje em dia eu já tenho um pouco mais desse negócio, inclusive eu só tenho isso porque a atuação nos obriga a ser assim. Se você é meio mongo, vou até ser sincero aqui contigo, é melhor eu estar te contando isso do que te falarem no mercado profissional. Se você é um ator meio mongo, o pessoal fica com raiva de você, porque você faz com que o processo seja mais lento. Então você tem que estar aqui, ó, 24 horas nessa energia. Aí viraram pra mim, e minha mãe virou pra mim, porque na época eu ainda tinha esse... Eu era na minha vibe, entendeu? Eu tava ali na minha velocidade, no meu momento. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, Breno, voa. No sentido do quê? Já vai se preparando. Essa minha escola era daquelas escolas que era tipo assim, você tem que entrar até o horário tal. Se a criança não chega até o horário tal, a criança não entra. E aí minha mãe, desesperada, porque naquele dia ela tinha que trabalhar, virou pra mim e falou, voa. O que eu fiz? Eu quis fazer o I Believe I Can Fly, tirei o cinto de segurança, abri a porta do carro e pulei com o carro em alta velocidade enquanto ele fazia uma curva. Aí você me fala, Breno, por que você fez isso? Eu também não sei. Não sei na época por que eu fiz, não sei hoje por que eu fiz isso, mas eu fiz, eu vivi essa experiência. O que aconteceu? Obviamente, enquanto eu estava no movimento do salto para fora do carro, eu percebi que não era uma boa ideia. Então eu consegui me agarrar à porta do carro, eu fiquei pendurado com as duas mãos na porta do carro aqui, as minhas perninhas no chão, e eu cheguei na escola todo ralado. Consegui entrar, minha mãe ficou desesperada, não sei o porquê isso aconteceu, mas eu entrei e vivi o dia normal na minha escola e no fim virou uma grande história pra contar. Vamos ser sinceros aqui. Outra merda que eu fiz quando era criança é que toda criança tem isso de assim, acho que viver, né? E é uma coisa que eu até queria ter feito mais, porque por incrível que pareça, eu sempre fui uma criança bem tranquila. Essas duas próximas histórias... Vocês perceberam que minha dicção deu uma falhada? Mas vamos seguir. Essas próximas duas histórias que eu quero comentar com vocês foram acontecimentos em uma escola em específico. O primeiro deles, eu sempre fui uma criança que sofri bullying. Sempre, gente. As pessoas olhavam pra mim e falavam, por que não fazer a vida deste menino um inferno? Então me aconteceu por vários momentos da minha vida. Nessa vez, era um menino que, tipo assim, sempre que eu chegava em casa, eu não sei quantos anos eu tinha, eu acho que eu era... Não, eu era um pouquinho mais velho, então acho que eu já tinha uns 10, 11 anos. Sempre que eu chegava em casa, eu virava pra minha mãe e falava, mamãe... Não, mamãe não, né? Eu já tinha uns 10, 11 anos, pô, falar mamãe, aí também... Aí eu entendi as pessoas que faziam bullying comigo. Brincadeira, gente. Nunca a culpa de quem sofre bullying nunca é de quem sofre bullying, mas vamos voltar aqui, que eu fui longe demais. Eu virava sempre e falava assim, mãe, tem um menino que ele está me batendo, ele me bateu hoje, ele me bateu hoje, ele me bateu hoje. Só que minha família começou a ficar um pouco puta comigo. Porque a pessoa me batia, faltava eu bater palma pra pessoa, falar, muito obrigado, você me bateu, você me deu um soco na cara, lindo, princesa, amo você. Faltava eu fazer isso. Aí um dia minha mãe ficou puta comigo e falou assim, se você chegar em casa de novo e você me falar que você apanhou desse menino mais uma vez, você vai apanhar em casa de novo. É pra você revidar, pra ele parar de fazer isso com você. Foi o melhor jeito de lidar com isso? Veremos. O que aconteceu? No dia seguinte, o menino veio e a minha mãe sempre fazendo reclamação pra escola e a escola nada. Tá bom. Teve um dia que, no dia seguinte, o menino veio me bater de novo. Eu empurrei o menino da escada. O menino desceu rolando alguns lances de escada, alguns bons lances de escada. Ele quebrou o braço. Aqui a gente vai de 0 a 100, entendeu? Aqui a gente vai de 0 a 100. Aí depois foi incrível porque, obviamente, a diretora da escola chamou minha mãe pra conversar, mas ela falou assim, minha querida, é o seguinte, a gente pode conversar fora da escola?
Minha mãe achou estranho, mas falou, pode, né? Aí elas conversaram no carro da minha mãe. E aí nisso a diretora virou pra minha mãe e falou assim, eu queria te agradecer. Porque eu conversei várias vezes com o menino, conversei várias vezes com a família do menino, nada foi resolvido. Então eu não posso fazer isso de falar dentro do âmbito do âmbito? Acho que sim, né? Da escola. Muito obrigada, porque foi bem errado o que seu filho fez, mas agora o menino quebrou o braço e parou de encher o saco de todo mundo, então a gente vai ter que suspender o Breno, mas tá tudo certo, né? Tipo, te falar que valeu aí. E aí o menino nunca mais fez bullying com ninguém. E eu ainda empurrei uma pessoa da escada. Eu achei sensacional essa história. Outro momento que aconteceu, que era uma história que eu nem tava planejando contar pra vocês, mas vou contar que eu lembrei agora, que foi a única vez na minha vida que eu me envolvi em uma briga física. Nessa mesma escola, tenho grandes vivências nela, inclusive. A gente fazia campeonato de pebolim. Pebolim é o totó, aquela mesa de futebol, sabe? Que tem a bolinha, aí você fica fazendo assim. Então. E aí, o que a gente fazia? Todo mundo queria jogar, e eu era muito bom, modéstia à parte. Então, era meio que tipo assim, quem chegava primeiro, colocava a mão na mesa, você era o próximo a jogar. E a gente ia fazendo a filinha conforme isso ia acontecendo. Era mais ou menos nessa mesma época, foi uma época que eu fiz muita merda. Aí, beleza, nesse momento, o que aconteceu? Tinha bastante gente, e como todo mundo era competitivo, a gente tinha, tipo, 20 minutos de intervalo onde a gente tinha que comer no banheiro e um tempo pra brincar. Era tipo assim, meu filho, se você desencostou da mesa, você perdeu sua hora de jogar. Eu falei assim, tá bom, eu não vou soltar isso aqui, eu não vou deixar de tocar dessa mesa por nada. E eu era realmente muito bom, pra vocês verem o quanto que eu gostava disso. Um menino foi e ele tinha que cobrar o pênalti. Então, tipo assim, a pessoa que tava contra ele ia jogar e ele ia ter que defender com o goleiro dele. Aí ele virou pra mim e falou assim, ele era da minha sala, Breno, você me dá licença porque eu preciso ver, né, medir o ângulo certo? E eu falei, não deixo. Porque aí eu vou ter que sair da mesa, vão falar que eu perdi a minha vez. E aí ele falou assim, Breno, mas eu preciso ver o negócio do pênalti. Eu estou jogando nesse momento, me deixe jogar. E eu falei, meu filho, você não tá entendendo. Eu não saio dessa mesa, até falei minha voz aqui, eu não saio dessa mesa por nada. Pois ele falou, você vai sair? Eu falei, não vou sair. Aí ele começou a me empurrar pra eu sair. Só que eu nunca fui uma criança pequena, gente. Eu acho que eu já nasci com 2,5 metros de altura. E eu, não vai. E aí ele tentava me empurrar, ele não conseguia, eu empurrava ele de volta. Aí a gente começou nessa. Conclusão, nós dois saímos no soco. Rolando assim, ó. Os dois desencostaram, mas as crianças eu acho que ficaram um pouco incomodadas, um pouco com medo, falaram, não, meu filho, você pode jogar assim depois, tá tudo certo. Eu sei que a inspetora da escola, ela teve que separar a gente. Hoje em dia, esse menino é um goleiro do Corinthians. Ou seja, já saí no soco com um goleiro do Corinthians. Olha só que incrível. Eu não sei se ele ainda é do Corinthians, mas a princípio, até onde eu escutava aí vez ou outro o nome do querido, ele era. A gente tinha uma amizade super legal na época, mas nesse dia eu acho que os dois estavam enfesados, saímos na mão, mais uma história muito incrível pra contar. E a outra que eu ia contar é que realmente foi bem triste. Essa, realmente, se eu pudesse mudar uma coisa na minha vida, foram essas próximas histórias que eu vou contar pra vocês, que é, sabe aquilo de tipo assim, você já roubou coisa na Americanas? Nunca vivi isso. Inclusive é uma coisa que até me arrependo, porque hoje em dia eu realmente não posso viver, que se eu roubo um batom da Americanas, eu sou preso e eu perco meu réu... Como que é essa frase? Eu perco meu réu primário por conta de um batom da Nestlé. Vocês entendem que eu posso estar fazendo uma coisa pior pra perder meu réu primário? Eu não quero perder meu réu primário, vamos ser sinceros aqui. Mas se eu tivesse que perder, tipo assim, eu tenho que perder ou eu tenho que perder, eu ia fazer uma coisa pior. O que também não sei, não penso em cometer crimes. Mas não ia ser por conta de um batom da Nestlé. Mas vamos voltar. Nunca aconteceu. Primeiro que, sei lá, acho que uns 3 meses atrás eu fui no mercado aqui na esquina da minha casa. E aí, sem querer, eu tava lá comprando, falei, vou tomar um suquinho aqui enquanto eu tô fazendo as compras. E olha que eram histórias de merda que eu fiz na infância. Coloquei o suco no bolso, que eu falei, eu vou pegando aqui as coisas, colocando no carrinho, o suco tá no bolso, eu vou tomando, no fim eu passo, pago o suco. Saí do mercado sem pagar o suco. Mas eu não tenho tanto peso na consciência por conta disso, porque primeiro era R$8, e segundo, eu nunca roubei nada na minha vida da Americanas. Não que o mercado na esquina da minha casa seja da Americanas, mas eu contrabalanceei. Vocês entendem meu ponto? Mas, para além disso, eu sempre, né, vocês já sabem que eu sempre gostei de muitas coisas, fui fã de muitas coisas. E teve uma época que a minha
hiperfixação no momento era o Clube Penguin. E eu sempre quis colecionar um álbum de figurinhas, mas não tipo assim, aí você vai lá e você compra todo o álbum pronto. Aí não é legal, entendeu? Queria, né? Porque hoje em dia eu já não faço mais questão, acho que já é uma coisa que eu superei. É, tipo assim, eu quero comprar saquinho por saquinho, vir repetida, eu ficar puto, eu xingar, não querer olhar na cara daquela figurinha e depois trocar com um amigo meu uma figurinha que eu não tenho e aquela que eu xinguei até o último dia, meu amigo ficar super feliz. Ou minha amiga, né? Porque aí eu tô sendo meio machista se eu não citar mulheres aqui. É, e aí eu falei assim, não, eu quero viver essa experiência de completar um álbum, para além de comprar o álbum completo. E nessa época tinha um álbum do Clube Penguin. E eu falei, se tem um álbum que eu vou completar, é do Clube Penguin, porque eu gosto muito. Então eu vou fazer isso. Aí o que eu fiz? Eu tinha o meu álbum, outros amigos meus da minha sala tinham o álbum de figurinha deles super bonitinho, e tinha um amigo meu, olha aqui, eu estou confessando um crime, que ele tinha um álbum que estava mais completo do que o meu, ele tinha figurinhas incríveis. E aí, aquele momento que a inveja tá começando a crescer dentro da criança, né? E eu assim, eu posso comprar 10 saquinhos de figurinha, mas eu não quero só ter essa figurinha. Eu quero que ele não tenha. Olha só que maldoso, né, gente? Mas enfim, o que eu fiz? Um dia eu fui, tirei o álbum da mochila do meu amigo sem que ninguém visse, recortei figurinhas do álbum dele, colei no meu álbum, só que aí o que aconteceu? Chegou em momentos que, como ele tinha muitas figurinhas, porque a página do álbum é assim, né? Você tem esse lado, aí você vira, você tem esse lado aqui, mas é a mesma folha, são páginas diferentes. Aí, tipo, tinha figurinha que eu não tinha desse lado e figurinha que eu não tinha desse, eu tinha que decidir qual que eu queria mais. Porque às vezes, tipo, a figurinha tava aqui e a outra tava aqui assim, ó, né? Tipo, só que essa desse lado e essa desse. Aí, tipo, ou eu ia ter essa completa ou eu ia ter essa. Aí eu tive que ficar fazendo essa matemática e ver as que eu queria mais. Enfim, peguei todas as que eu não tinha, colei no meu álbum, fui bem maldoso. Aí no outro dia eu fui lá na escola, coloquei o álbum de figurinhas na mochila dele todo recortado sem que ninguém visse e vivi minha vida. E eu super, porque além de eu ser maldoso, eu fui burro, que eu levei o meu álbum naquele dia e eu tipo, gente, olha só o tanto de figurinhas que eu ganhei, porque eu comprei vários pacotinhos ontem e o menino chorando, tipo, galera, tanto de dinheiro que eu perdi nisso aqui. Mas eu era bem mais novo, eu acho que eu deveria ter o quê? Uns 8 anos de idade, né, nesse momento? Acho que sim. E aí, tipo, aí ele chorando, e aí eu lembro que a sala de aula ficou dividida 50-50, porque era tipo assim, metade da sala foi o Breno sim, porque claramente tem recortes nesse álbum, e metade da minha sala sim. O Breno não seria capaz de fazer isso. E eu, sendo ator, falando assim, é isso, gente. Vocês estão certíssimos. Eu nunca faria isso, eu tenho boa índole. No off, galera, fui eu. Inclusive, meu grande amigo, que eu não faço ideia do que você está fazendo na sua vida hoje, fui eu. Me desculpa. Mas acho que você já superou isso, né? Eu também já superei. Vamos viver. Se você ainda tá nessa, vamos viver. E pra falar sobre essa questão de roubo, que coisa pesada. Mas enfim, outra merda que eu fiz na minha infância foi outro momento de hiperfixação meu. Outro momento de hiperfixação minha? Enfim, eu gostava muito da Turma da Mônica. Turma da Mônica sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E aí teve a coleção de Googles da Turma da Mônica. O Googles era um bichinho assim que ele tinha tipo esse tamanho e ele servia tipo para fazer vários joguinhos, só que meio que era para você ficar fazendo assim e aí você acertar. Era vários joguinhos que dava para fazer. Só que era especial da Turma da Mônica, ou seja, o que eu pensava? Eu vou ter os Googles para jogar os joguinhos dessa marca Googles em si, e eu tendo o bonequinho, porque era tipo a Mônica, o Cebolinho, o Cascão, o Luca, a Cascuda, eu vou ter eles para brincar também como os personagens. Eu sempre gostei muito de brincar com personagens, né? Então eu falei, pô, é o melhor dos dois mundos, vou começar a colecionar, pois eu tenho essa coleção até hoje. E aí eu comecei a fazer amizade com um menino que eu acho que ele era uns 3, 4 anos mais velho na escola do que eu. E ele também tinha coleção de Googles da Turma da Mônica. Só que, tipo assim, a gente ficava conversando porque ele tinha Googles muito legais, só que eu também tinha Googles muito legais. E a gente, tipo, sempre trocando, sempre no intervalo ficava conversando sobre. Beleza, teve um dia que a gente falou assim, ele sempre levava os Googles dele. Acho que também por isso dele ser mais velho, ele já sabia que as crianças que estavam com ele tinham disciplina, já sabiam o que era errado e o que não era.
E aí eu levei os meus Googles num dia lá que eu falei assim, pô, vou levar pra mostrar pra ele, né? Beleza, o que que aconteceu? Algum desgraçado da minha sala viu que eu tava com os Googles, que todo mundo ficou tipo assim, caraca, que legal, deixa eu ver. E todo mundo ficou vendo. Eu sei que, tipo assim, faltando uns 15 minutos pra gente ir embora, eu fui no banheiro fazer o meu xixi. Quando eu voltei pra sala, os meus Googles mais legais tinham sido roubados. Karma, né? Porque eu acho que essa história ainda foi depois desse negócio do Clube Penguin. Já pensou se foi o menino que eu recortei o álbum? Nossa, seria um grandíssimo plot, mas isso são coisas que eu nunca saberei. Eu sei que meus Googles principais, assim, tinham sido roubados e eu fiquei desesperado, que eu falei, a gente não vai conseguir descobrir. Agora já falta, tipo, 10 minutos pra gente ir embora. Não podem prender as crianças na sala. Fudeu. Vão levar pra casa e depois a gente nunca vai descobrir quem roubou. Pois foi o que aconteceu. Eu chorando desesperado. Meu Google, minha cascuda. Levaram minha cascuda, gente! Nunca soube quem roubou. Roubaram uns 5 meus. Aí o que eu pensei? Eu falei assim, ah é? Vamos refletir aqui. Me roubaram os Googles. Mas eu tenho esse brother que tem Googles muito legais. Então se me roubaram 5 Googles, eu vou roubar 5 Googles dele. Por quê? Porque não é que eu tô roubando. Eu tô pegando o que é meu de volta de uma forma mais simplificada. Esse foi meu raciocínio no momento, e foi o que eu fiz. A gente, né, nesse momento, eu fazia aula de ginástica olímpica. Eu já fiz muitas aulas aleatórias na minha vida. Eu já fiz aula de pintura em tela, kung fu, judô, flauta doce, tudo coisas extracurriculares, tá? Nossa, eu já fiz aula de tanta coisa assim aleatória, mas enfim, aí nesse momento da minha vida eu fazia ginástica olímpica. Pensa num mini Brebs, uma versão mini e obesa. É bom pontuar isso, que era um momento da minha vida que eu era uma criança obesa, dando cambalhota, daquele negócio que você tinha que pular assim, aí você colocava a mão e aí você fazia assim e pulava. Aí, ó, já deu 23 minutos. Alexa, desligar, minha linda. Muito obrigado, viu, pelo seu trabalho. É nóis. E aí, gente, o que aconteceu? Eu saí, porque todo mundo fazia junto, porque lembra que eu comentei que ele era alguns anos mais velho? Como era uma aula extracurricular, ele tava também nessa mesma aula junto comigo. O que eu fiz? Eu falei, professor, eu irei no banheiro, tudo bem? Aí o professor falou, nós, o que eu fiz? Em vez de eu ir no banheiro, eu desci 3 andares da escola, coloquei a minha bolsa do lado da bolsa do menino, peguei, fingi que eu tava ali na minha bolsa, né? Peguei os Googles dele, fui no banheiro da escola, peguei os 5 que eu queria, coloquei no bolso, porque eu falei, no banheiro não vai ter câmera. Olha só como criança pra fazer merda inteligente. Fechei o saquinho dele, coloquei na bolsa. Nunca mais falei com o menino até hoje. Será que ele... Provavelmente ele sabe que sumiu e fui eu. Ele também nunca mais falou comigo. Poderia ter me perguntado, falado, fui eu? Eu ia falar que fui eu? Obviamente que não. Nunca confesse seus crimes. Anos depois na internet é sempre uma boa opção. E aí eu nunca mais falei com o menino. Ele nunca me cobrou. Eu tenho esses Googles até hoje, mas eu não faço ideia nem do nome do querido. E é isso, gente. Grandes histórias. Falei pra vocês que essa semana a gente teria um atordoados. Só que o que aconteceu? Vida. A vida faz coisas. Coisas acontecem. E aí eu não tive tempo de marcar com ninguém pra gente fazer um atordoados batendo um papo maneiro. Pós-carnaval tá todo mundo ainda acabado, então eu tive que gravar mais um atorturado pra vocês, mas dessa vez eu fiquei feliz. Não que os outros episódios sejam ruins, mas eu já tava querendo contar essas histórias pra vocês. Com certeza eu tenho muitas outras histórias de merdas que eu fiz na minha vida, não só quando eu era criança. Vou tentar relembrar mais algumas pra contar pra vocês, mas essas são algumas inéditas, porque algumas eu já tinha gravado vídeo no TikTok há muitos anos atrás. Mas é isso. Ai, que susto, pensei que poderia não estar pegando meu áudio. Merdas que eu fiz, quem sabe semana que vem a gente já consiga ter um atordoado aqui, né, um atordoados no caso, com o Rô, ou com a Gabi, ou com a Laura, nossa queridíssima Laura Light, que estamos querendo gravar um episódio também. A gente nunca sabe, a vida do ator no Brasil é assim, a gente sempre tá tendo que rebolar na linguiça. Quem sabe semana que vem a gente tem aí um novo episódio do Pode Atuar Sendo Atordoados, ou quem sabe mais um atorturado.
Não sei, vamos ver. Semana que vem, se for um atorturado, eu vou conversar com vocês sobre relacionamentos. Experiências de relacionamento. Se vocês quiserem me mandar questões amorosas para eu responder, acho que pode ser bem legal. Acho que pode ser bem interessante. Mas é isso, meus lindos, meu lindo, minha linda, meu lindo que está assistindo isso aqui. Já curte esse vídeo. Tem um novo botão que eu fiquei sabendo aí no YouTube, que ele é hypar, se eu não me engano, para ajudar pequenos canais. Se você puder fazer isso, clicar nesse botão caso ele já esteja habilitado para você, vai ajudar muita gente. Eu não sei o que ele faz, mas com certeza vai ajudar. Então, por favor, já curte, comenta, compartilha e a gente se vê semana que vem em mais um episódio muito especial do Pode Atuar. Beijo, amo você.